a maioria aqui já nos conhece, né? Mas como casal, uma honra ter vocês aqui. Eu quero apresentar a nossa família. Nossa Temos comunidade. 3 princesas. Não estamos tentando um menino. Ana Beatriz, a mais velha, de 8 anos. Luísa, 4 anos. Elisa, de 2 aninhos. Somos casados há 10 anos, 11 anos que estamos juntos. A nossa terceira filha veio laqueada. Presente de Deus. Tem um propósito lindo no Senhor, a gente não tem dúvida disso. Da forma que ela veio, porque o Senhor quis mesmo que ela viesse. A gente achou que a fábrica estava fechada, mas amém. E ela é uma grande bênção na nossa família. E hoje a gente vê que a gente precisava dela. Amém? Então, para a gente começar, eu queria que abríssemos lá em Salmo 68, 6. Versículo 6. Geralmente, quando começa a falar de família, sempre usa esse, porque é o versículo que bota mais a família em evidência, né? Deus faz que o solitário more em família, né? Então, assim, Deus é quem tem todo o interesse que nós vivamos em família. E Ele, desde o início, Ele começou, e Ele já disse, antes mesmo que houvesse filhos, Ele já disse como uma família deveria se organizar. Tu coloca aí Gênesis 2, 21. A gente vai até o 25, tá certo? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Próximo. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Volta um aí. Deus já deixou claro, assim que Ele cria a mulher para o homem, né? Assim, a carne, né? Porque a gente lembra que lá em Gênesis 1, 26, Ele criou o homem, o espírito já estava criado, homem e mulher os criou. Mas aqui, quando Ele deixou o primeiro homem, que aí tem um pregador que gosta de dizer, né? Deus primeiro deu o trabalho, depois deu a mulher, né? Então, assim, para ter mulher, mulher é cara, viu, irmão? Tem que trabalhar. Então, assim, antes que houvesse filhos, Ele acabou de criar o homem, acabou de criar a mulher, Ele já disse que o homem vai deixar pai e mãe. Em tese, pais e mães humanos ainda não existiam. Mas nós tínhamos um pai espiritual, que era Deus, né? Mas o pai e a mãe não existiam. Ele já deixou claro que o homem vai deixar, o pai e a mãe vai se unir à sua mulher, e essa será a sua nova família. Certo? Deus, quando formou a primeira família, né? Vamos dizer assim, porque lembrar que família já começa no seu casamento, a gente vai abordar mais isso hoje, tá certo? A gente vai falar mais sobre casamento. Mas sua família começou quando você casou. Ali, até porque vai ter pessoas que não vão querer ter filhos e nem por isso eles deixam de ser família. Porque a família começa no casamento. E aí, quando o casamento começa, vai deixar pai e mãe, né? Aí diz, então significa que você estava lá com seu pai e sua mãe, e ela estava lá com o pai e a mãe dela. Então, duas culturas começam a se unir e a conviver. E isso vai começar as diferenças a aparecer. Desde até como se lava um prato. Mas o que é que mantém esse relacionamento? Em meio a tanta diferença. O amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E o amor não é um sentimento, né? Ele é uma decisão.
Até quando Jesus foi lá falar com Pedro, né, que se você me ama, aquele amor é um amor ágape, né, que independe do que o outro faz por você. Quando a gente foi casar, um dos nossos pastores da época disse assim: você não casa para ser feliz. Porque se você casa para ser feliz, então Jesus não te faz feliz. Jesus não te completou. Você casa para fazer o outro feliz. Assim como ela vai casar comigo para me fazer feliz. E quando um está tentando fazer feliz com o outro, a gente vai acabar sendo feliz. Mas a minha felicidade não está nela. Minha felicidade está em Cristo. Até porque seria injusto com ela eu dizer a ela: minha felicidade depende de você. Eu depositar num ser humano que a minha felicidade vai depender de você. Amém? Então, assim, todo início de casamento ele é um pouco conturbado, né? Porque as diferenças começam a surgir. E aí a gente também tem que tomar cuidado com palavras, né? Porque às vezes não. Porque a gente é cristão, a gente não se agride fisicamente. Mas palavras podem ser tão afiadas quanto facas. E aí a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Aí eu vou dizer como era a minha estratégia na época, tá certo? Aí levantava, e aí disse: por que ela está fazendo isso? Por que ela está pensando assim? Eu sempre dizia assim, antes de revidar: Jesus morreu por mim. Ficava repetindo na minha cabeça: Jesus morreu por mim. Porque tem duas informações, né? Me dava duas informações. Eu precisava ser perdoado. E eu não quero perder esse perdão. Então eu sempre falava comigo assim, antes de revidar: Jesus. Porque na hora, o sangue, a raiva sobe, né? E às vezes você vai falar coisas que você pode se arrepender depois. Nem parecia. Porque assim, a gente tem um jeito bem diferente, né? Eu sou mais... Estou melhorando, amém? E Xixi, ele sempre foi muito mais tranquilo. E eu costumo dizer, o mundo diz, né? No início é flores. E depois é que... Mas no nosso casamento, o início não foi flores. A gente começou a ver as flores no decorrer mesmo, a gente amadurecendo, né? Eu lembro que na primeira briga, assim, como eu era tão aleluiada, e eu disse: eu quero me separar. Aí ele disse: rapaz, a gente se separando, provavelmente lá na frente você vai se envolver com uma pessoa e eu com outra pessoa. E aí a gente vai ter os mesmos problemas. Só vamos mudar as pessoas. Não é melhor a gente resolver esse problema e a gente permanecer junto? E glória a Deus, né? Porque somos diferentes. Porque se fosse outro igual a mim, ia dizer: então vai-se embora mesmo, né? Mas é como ele disse, é uma escolha. Mesmo nas fragilidades do outro, a gente escolhe amar, né? Eu acredito que no início para mim foi bem, porque eu tive que deixar de trabalhar, porque a gente foi morar em outra cidade e eu tinha tudo pronto para mim, não precisava lavar uma roupa, não precisava cozinhar, não precisava, estava tudo pronto, saía para trabalhar, voltava, estava tudo pronto. E aí, quando a gente casou, que a gente foi morar em outra cidade, ainda longe, foi um choque para mim, né? Quando a revelação chegou, eu disse: meu Deus, para comer eu preciso fazer. Passar roupa não era tão legal como eu achava que era. E foi bem desafiador. E eu lembro também que, antes de casar, eu desejava fazer essas coisas. E aí, quando começou mesmo, na hora lá de estar fazendo: Senhor, vem cá, porque não é tão bom como eu imaginava, não. Passar uma roupa, cozinhar. Mas, e aí, por a gente ter se relacionado, começado nosso relacionamento crente, né? Tanto eu quanto ele, eu idealizei que ele seria perfeito. Ele é cristão, conhece a palavra. Então, assim, tem tudo para a gente dar certo. Ele conhece, nosso casamento vai ser um sucesso. Mas, como ele disse, né? Eu não posso depender da minha felicidade por ele.
Então, a primeira vez que fez algo que eu fiquei decepcionada. Tipo, frustrada. Disse, meu Deus, como? E até ele disse, você criou uma expectativa de que como eu não pudesse errar. Porque eu achava que por a gente estar sendo crente, ele conhecendo a palavra, a gente nunca ia ter esses desafios. Mas o casamento não é feito de pessoas perfeitas. O que acontece é duas pessoas querendo dar certo por conta da aliança que a gente fez com o Senhor. Amém? Falando em aliança, né, amor? Aleluia. Deixa eu explicar. Vou ter que colocar em prática o perdão. Gente, eu trabalho em hospital e no hospital a gente não pode usar aliança. Hoje fui dormir de 2 da manhã, tive que acordar, acabei esquecendo a aliança. Mas aí, não deixe de receber por causa disso, não. Eu ainda sou bem casado com ela. Quando chegou aqui, ele falou, disse, amor, não acredito não, porque você vai falar, viu? Porque ele esqueceu, logo hoje. Tu abre aí Mateus 18. A gente vai até o 20. Também casamento não é só coisa ruim, senão ninguém casava. Não é isso? E nós como filhos de Deus, né? E orientados pela palavra, vamos ver esse versículo aqui. Em verdade vos digo que tudo que ligaste na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui, usa-se muito esse versículo para falar sobre a oração de concordância, né? E é sobre isso mesmo que eu quero falar. Se você só discordasse da sua esposa, você não tinha casado com ela. Amém? Então, assim, você tem uma oportunidade de sempre ter alguém com a mesma visão que você, para concordar. O casamento é isso, é você ter à disposição, sempre que você precisar de alguma coisa. Eu tenho certeza que eu tenho uma pessoa para concordar comigo. Em oração. Pelo que for que a gente estiver passando, a gente pode passar isso juntos. E o Senhor já me deu uma pessoa que eu posso, a qualquer momento, vamos orar agora que isso vai se resolver. Como? Concorde comigo agora. Amém? Então, uma das funções também do casamento é você ter uma pessoa para lhe apoiar, para te fortalecer. Já teve muitas vezes que ela estava mal e eu fortaleci ela. Quando eu estava mal, ela me fortaleceu. O casamento é isso. Muita gente pode dizer, tem que ser 50% de cada lado. Não é 50% de cada lado. É o que tiver precisando na hora. Se eu tiver que ser o 100% do casamento, sou eu. Ela queria me deixar. E eu disse, não, mas aí não vai não. Tem um dia que você não está tão bem, mas aí ela me levanta. Entendeu? O casamento é isso. Teve esse dia que ela estava 0. Ela disse, não quero, eu quero acabar agora. Eu disse, Senhor, eu acabei de casar. O Senhor me prometeu dentro do meu casamento que tinha promessas em cima do meu casamento. E eu não vou arredar, porque amor é uma decisão. Amor não é um sentimento. Amém? E falando nisso, né, de os dois andar em concordância, até para antes de casar, a gente precisou estar bem junto em declaração, em oração, para as coisas se manifestarem. Porque, naturalmente falando, seria mais confortável para a gente casar no civil e ver a nossa casa, né? Porque o casamento você pensa na casa, na festa, na lua de mel, né? São, como ele dizia, são 3 sacolas. E para a gente seria mais confortável a gente só casar no civil e o que a gente tinha resolver a nossa casa. Mas aí, glória a Deus, por a gente estar debaixo de uma supervisão, né, de pastoral, pastor Edgley e Claudinha, tirou a gente mesmo do conforto, a gente teve que declarar, orar, e as coisas se manifestaram de um jeito assim, que as pessoas chegavam para mim e diziam, tu tem isso? Eu disse, tenho. Tu tem isso? Eu já tenho. Mas vai, me diz alguma coisa aí, porque eu quero te dar. Era assim, as coisas assim, aconteceu sobrenatural. Mas a gente estava toda noite orando junto, ele ligava para mim, toda manhã, pela manhã, antes de
eu estava indo para o trabalho e a gente declarava por cada coisa que a gente teve, a gente declarava. Porque a gente estava junto em oração, no mesmo propósito, né? Com a mesma visão e crendo que o Senhor faz. Se ele tivesse na posição de orar e eu tivesse incrédula, com certeza não teria acontecido, né? Porque é na unidade que o Senhor ordena a bênção. E para a honra e glória do Senhor, o nosso casamento foi lindo, foi melhor do que a gente imaginava, mas porque a gente decidiu crer, sair da zona de conforto, a gente decidiu crer e estar junto em oração, declarando, até que as coisas acontecessem. Foi fácil? Não. Tinha dias que dava vontade de chorar. Tinha dias que... Porque a gente, né, temos emoções, temos sentimentos, mas é uma escolha. Amar é uma escolha, andar pela fé também é uma escolha. A gente decide fazer isso. E, por conta disso, a gente teve tantas bênçãos, né, pelo nosso posicionamento, de querer que as coisas dessem certo. Aí, assim, uma das vantagens também de você estar em casal, você ter a mesma visão, né? Falar aqui um pouco de... Você não sabe o que eu passo, eu não sei o que você passa. Mas o que eu tenho certeza é que a Bíblia diz que todo mundo vai passar por aflições, não é isso? E teve um dia que a gente estava com um problema grande. Normalmente sempre tem uma impossibilidade grande. Não vou dizer falando, gritando na nossa cabeça, né? Às vezes é uma conta, alguma coisa. E nesse caso específico, um dia a gente estava aqui no final do ano passado, não foi? A gente estava aqui, aí nossos líderes espirituais chegaram aqui em cima e disseram: quando você chegar em casa, pegue aquilo que lhe desafia e dance em cima. Ela ainda pegou uns papelzinhos aqui, desse daqui, botou no chão e disse: você dança em cima dele. Que loucura é essa? Quem vive pela fé, né, isso não é loucura. É loucura para o mundo, mas é poder de Deus. Então, quando a gente chegou em casa, aí eu disse: e aí, a gente vai dançar? Porque é aquele negócio, provavelmente você chega diante de uma impossibilidade e você diz: veja, eu já não tenho o que fazer. Se for só para dançar, como disse o Naaman, né? Só porque ele pediu para dançar. Se fosse algo difícil, você não ia fazer. Mas se é só para dar 7 mergulhos. Aí chegamos lá, estamos no chão. E aí, minha filha, a gente é doida ou não é? Não, a gente vive pela fé. E a gente começou a dançar. E eu acho que menos de um mês aquela conta estava paga. Que pra gente era uma grande impossibilidade. Aí você pode dizer: mas por que você... E tem base bíblica para isso? De você dançar? Tem gente que faz correr, que eu acho que... Depois da Adriana, quem corre mais sou eu aqui. e esse dançar, correr, isso tem base bíblica? Abre lá, por favor. Em Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Tá ruim, viu, meu irmão? Tá ruim. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Tá ruim mesmo. Próximo. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Porque a gente, quando lê isso, a gente às vezes está louvando num louvor e diz assim: certo, quando você está tudo bem, é bom, mas a Bíblia aqui está dizendo que eu posso estar tá ruim. O cara está dizendo aqui que não vai comer. Não tem comida, não tem gado, nem tem fruta. Vou morrer de fome, mas isso não vai tirar a minha alegria no Senhor. E isso vai gerar resposta? Vai, por quê? Porque você está dizendo que não é circunstâncias que vai determinar o quanto você se alegra no Senhor. O Senhor vê aquilo como: esse está em fé. E Deus não se move por necessidade, Ele se move por fé. E aquilo que eu disse, né? Se
um só de nós dois acreditasse nisso, imagina se ele chegasse, bora amor, dançar, eu ia dizer, oxe menino, vou nada, ou senão dançar aí tu só, ou senão até se eu pudesse até dançar, mas por dentro, meu Deus, que palhaçada é essa? As coisas não aconteciam, né? Mas por a gente decidir estar junto, crendo naquilo ali, claro, isso não vai ser uma regra, né? Isso foi por inspiração, por isso que é tão importante a gente estar sempre atento, amém? Na instrução que a gente recebe aqui, a gente é tão agraciado em ter os nossos pastores que, meu Deus do céu, não vou estar falando muito não, para não achar que... Mas a gente é tão agraciado em ter eles, e assim, coisas são liberadas daqui, e se a gente pegar, as coisas vão acontecer na nossa vida. Não trata como comum, como qualquer culto, porque foi aparentemente um culto normal, mas para a gente foi um culto que em pouco tempo, a gente não está falando de uma conta, de um valor pequeno não, irmãos. Era um valor grande que a gente não sabia como fazer. E Deus fez. Amém? Chegou até a gente, tudo chegou até a gente. A negociação veio até a gente, o recurso veio até a gente não saiu atrás de nada. Porque a gente creu que tinha resolvido quando a gente dançou em cima da conta. Amém? Então, assim, estejam sempre ligados no Espírito a essa visão, para que a gente seja abençoado em todas as áreas da nossa vida. A gente foi para uma reunião lá em Campina Grande, aí o pastor deu um testemunho dele. Assim, ele não quis dizer assim, olha como eu sou miserável, o que é que Deus fez por mim. A intenção não era essa, certo? A intenção dele era dizer, veja o que esta palavra fez na minha vida. E aí, ele casou com uma professora do rema dele, desenrolado ele. E aí, teve uma proposta de emprego para ir para São Paulo, chegou lá, deu tudo errado. A pessoa que ia empregar ele disse que não ia começar agora, só que ela ia alugar a casa, disse, não, mas agora não vou alugar mais não. Ele ficou morando de favor um tempo. E aí, quando ele chegou lá, o trabalho era um negócio que ele nunca tinha feito, de ficar pintando o prédio lá de fora. E aí ele trabalhou 2 meses, o cara ficou 2 meses sem pagar ele, e ele disse, irmão, era pressão. Pressão, pressão, pressão. E aí, normalmente, nesse momento de pressão, que você tem que lembrar que você não está só. Às vezes a gente é crente só para dizer que eu sou crente. Mas você não está só. E aí ele disse que perdoou a dívida do irmão, que devia 2 meses a ele. E agora? E conseguiram, por misericórdia de um outro irmão, disse, tu está vivendo no quarto dos outros. Eu tenho um quarto vago, tu vai com tua esposa, vai ao quarto. Ele disse, foi um dia que eu, recém-casado, eu pude dormir no quarto com a minha esposa. Aí ele dizia, irmão, era pressão de torar, de torar, de torar. Eu olhei para minha esposa, ela já com a lágrima descendo. Ela disse, deixa eu te falar uma coisa. Aí ele disse, se for para desistir, eu desisto agora. Aí ela disse, vamos rir. Rir, irmão, não é porque é uma doutrina do riso, nada não. Rir eu tenho plena confiança do que o que eu estou passando, Deus vai me tirar disso aqui. Eu não preciso me preocupar, porque eu tenho alguém que cuida de mim. Ele cuida, e ele me ama tanto, que ele até morar dentro de mim, ele veio. Então, assim, para a gente não perder essa confiança e da gente sempre colocar Deus no nosso relacionamento. Não adianta ficar sempre só eu e ela. Enquanto tiver eu e ela, a gente vê que lá fora eu e ela é hoje, amanhã eu não sei. E o que faz ser eu e ela é porque tem uma terceira pessoa aqui. O pessoal do mundo já casa, assim. Antes de casar já diz, mas se não der certo, separa. Acho que já é a frase já conhecida por todo mundo. Fulano vai casar. Mas se não der certo, separa. Né? É mais fácil separar do que enfrentar os desafios do casamento, né? E o casamento, ele só dá certo por conta do Senhor.
Então, até um projeto dele, né? Ele que projetou isso. Porque se você, como ele falou, são dois costumes totalmente diferentes um do outro. Eu tive a minha educação, ele teve a educação dele. Várias coisas que teve que se ajustar. Várias coisas que eu que tive que abrir mão. Porque assim, eu não pegava, da forma que eu fui criada, eu não pegava, não pude pegar, a gente não pode pegar como uma verdade absoluta. Um exemplo bem simples, eu cresci vendo a minha mãe cozinhar batata doce e banana da terra na água. E aí, na primeira vez que eu fui fazer, ele fez, amor, não, na água não, é no vapor. Eu disse, não, é na água. Ele, no vapor fica mais gostoso. Só que assim, eu cresci vendo a minha mãe na água. Eu disse, eu vou dar uma oportunidade de fazer no vapor. E não é que é mais gostoso? Até que minha mãe foi lá, eu disse, mãe, faz agora no vapor, é tão gostoso no vapor. Então assim, eu não pego a minha verdade, a forma que eu fui criada, como uma verdade. Se a forma que ele foi nos acrescenta, como tem coisas que eu aprendi, que ele não aprendeu, mas por a gente estar junto agora, aprende a ceder, né? Porque assim, casamento, se tiver orgulho no casamento, irmãos, não dá certo. A gente precisa perder de vez todo orgulho. Porque o orgulho acaba estragando tudo. A gente precisa abrir mão, ter a humildade, né? Dizer, realmente, está certo, né? De assumir que errou, de assumir que o outro está certo. Porque tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Tinha. Mas, como é importante a gente abrir mão do nosso orgulho, do ego, né? Pelo outro, pelo casamento. E aqui eu anotei, casamento precisa ter 3 pilares. O primeiro, comunhão com Deus. Casais fortes não é aqueles que nunca brigam. Casais fortes é aquele que decide pelo Senhor, escolhe amar, porque é uma decisão. Amar é uma decisão. Comunicação verdadeira não é só falar, né? Muitas coisas foram resolvidas no nosso relacionamento, porque eu ficava com raiva e ficava com a cara deste tamanho e não queria falar nada. Ele que adivinhasse porque eu estava com raiva, ele que adivinhasse por quê, e ainda esperava que ele viesse até a mim, me perdoe, amor. Mas, para ele nem sabia o que era que eu tinha feito. E muitas vezes era coisa até, né, que às vezes assim, tem um pastor que fala, o fio toca, né, 10 anos atrás o fio toca, pronto, a gente lembra, né. E aí ele batia muito nessa tecla, amor, o diálogo, a gente precisa conversar, a gente precisa sentar, você precisa falar. E aí eu fui começando não foi de uma vez, né, de uma vez só, assim, rápido, levou um tempo, e até que eu passei amor, eu queria tanto que tu fizesse assim, dessa forma que tu faz, eu não gosto, porque às vezes o outro nem sabe que aquilo ali mexe com a gente, que nos incomoda, né? Nem sabe, e aí a gente deixando claro, né? Tá dando a oportunidade do irmão fazer, né? E isso melhorou muito. Ai, meu celular aqui. O diálogo, peraí. O segundo, né? A comunicação verdadeira. E, assim, muitas crises, elas são evitadas quando se tem o diálogo. Amém? E o terceiro é o compromisso com a aliança. Como a gente falou várias vezes aqui, o amor não é um sentimento. O amor é uma escolha. E a gente escolhe amar, mesmo o outro errando, né? Falhando. Eu não estou falando em pecado, não, tá? Mas, assim, tem coisas que o outro faz que nos incomoda, que eu não gosto disso, que eu não gosto daquilo. Tem coisas que Cristo faz, aleluia. E a gente vai, né? Mas aí eu não vou deixar de amar, nem vou deixar de perdoar
por conta disso, né? A gente precisa perdoar como Deus perdoa. Deus perdoa como um ato de misericórdia, não por merecimento. Vou pensar se ele merece perdão pela falta da aliança hoje, mas é por misericórdia, né? Porque ele me fez raiva, me magoou. Eu vou perdoar porque ele merece? Na hora a gente não merece. Mas não é por merecimento. A gente precisa fazer como Deus faz com a gente, né? Ele nos perdoa pelo ato de misericórdia. Lembrar, né, que casamento ele é construído todos os dias, né? E ele também, o casamento ele é atacado todos os dias. Assim como você, como cristão, quando passar daquela porta ali, o diabo não vai começar a lhe atacar ou lhe seduzir para que você peque. Do mesmo jeito, quando você passar por aquela porta, porque aqui dentro é uma maravilha, né? Mas quando você passar por aquela porta, vai ter alguma coisa para afetar seu casamento também. E você, com cristianismo é isso, são decisões diárias, tanto de amor quanto de perseverança. E lembrar que não estamos sós, Deus está sempre lá conosco para até nos capacitar mesmo naquilo que a gente é falho. Naquilo que minha esposa precisa, eu tenho que ser o braço forte para ela. E naquilo que eu preciso, ela também me suporta. Porque casamento não é competição, né? Às vezes, dependendo da sua educação, como a gente disse assim, naquele choque de realidades, você não teve um bom exemplo de casamento, ou você foi tão incutido que, vamos dizer que eu vejo mais por aí, você tem que ser profissionalmente tão bem e chegar ao topo, que inclusive se seu marido ainda não estiver profissionalmente melhor do que você ainda não está satisfeita. Ou o contrário, eu já tive na minha família um casamento que acabou porque minha tia, profissionalmente, ela chegou mais longe que o marido. E isso foi fazendo ele... Então, assim, só que não precisa ser assim. É como se a gente fosse uma equipe, né? E lembrar que é uma equipe de 3. A gente está no mesmo time, né? Não vê o seu cônjuge como o seu inimigo, né? A gente está no mesmo time. E o casamento, ele não cresce sozinho, não. Como uma planta, a gente precisa regar, a gente precisa cuidar, né? A gente tem plantas que precisam levar mais sol do que outra, tem a quantidade de água certa. A gente não precisa fazer tudo isso para a planta florescer. Mesma coisa é o casamento. Ter um tempo de qualidade só do casal não significa que precisa ser aquele, né? Mas nas pequenas coisas, mulheres gostam de ouvir coisas. Então, é só um elogio, só uma atenção a mais. Isso para a gente já é importante. Isso para a gente, isso você já está cultivando o seu casamento. Porque isso importa para a gente. A gente passa a conhecer o nosso cônjuge, a gente sabe aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta. E mesmo tem coisas que ele gosta, que eu não gosto muito, mas eu faço por ele. E aí vai ter coisas que ele vai fazer também por mim. E acaba que os dois saem satisfeitos, né? E agora tudo isso dá certo sendo Deus, né, o centro. Eu gosto de ver um triângulo, Deus em cima e um triângulo, e o marido e a esposa embaixo. Quanto mais perto de Deus, mais perto a gente vai estar um do outro. Porque se Deus está no topo e eu estou buscando Deus e ele buscando Deus, a gente vai estar mais perto um do outro. Se a gente está separado do Senhor, a gente vai ficar separado. Não tem como. As coisas acabam influenciando mesmo. O mundo aí está tão
O inimigo não está para brincadeira. A gente vê tantas coisas acontecendo e são ataques com família, com crianças. Então, assim, a gente precisa, mais do que nunca, né, até a volta de Jesus, a gente está no final dos tempos, estar junto, né, ver o seu companheiro, ver sua companheira como seu aliado, seu amigo. Não uma competição, não é uma competição. Ele crescendo, eu vou estar crescendo também. Amém? Eu crescendo, ele vai estar crescendo também. Fala sobre o que ela falou aqui, né? Tempos de qualidade. Porque o foco hoje é casamento, tá? Esses que têm os filhos, por exemplo, eu tenho 3 meninas que demandam bastante tempo e trabalho. Hoje, por exemplo, elas não vieram. Por quê? Porque quando a gente sair daqui, vai ter um tempo de qualidade nosso. Mas isso é só hoje? Não. O Senhor deu estratégias a ela também, para que a gente possa ter alguma coisa como casal também. Porque filhos é bênção, amo minhas filhas, mas eu sei que um dia elas vão embora, e quem vai ficar é ela. A gente vai terminar como começou, né? A gente começou só eu e ele, vai terminar então, só assim, eu e ele. Muita gente chega assim, cadê as filhas de vocês nos cultos noturnos? Aí, normalmente, a gente não traz. Não todas, né? A mais velha já vem porque aguenta mais. Mas, o que é que a gente usou de estratégia? Lá em casa, todas dormem cedo. Não estou dizendo que isso é regra não, tá, irmão? Estou dizendo que na sua casa pode ser diferente. Mas, assim, que procure estratégias para que tenha momentos de vocês. Então, todo mundo dorme cedo, vai acordar cedo. É o preço que a gente paga para... ter um momento a dois. Disse, não, mas pelo menos a gente dá o janta delas, dá banho nelas, bota elas para dormir e depois é nós. Vamos jantar, conversar, Assistir um filme. Ter momentos do casal. Porque se você deixar, trabalho não falta não, criança. Foi hoje a gente conversando sobre, hoje à noite, aí estava só eu e ele no meu quarto, no nosso quarto. Aí chegou, vai chegando uma, vai chegando duas, vai chegando a terceira. Daqui a pouco ele levou, teu amor, ele, não, tá muito barulho aqui, vamos para outro quarto. Eu disse, tu acha que não vão também não? Onde a gente vai, elas vão também. Porque assim, estão numa fase de querer mesmo atenção, né? E ele, como passa muito tempo também fora de casa, e no início, assim, foi até difícil assim, para ele, essa decisão delas dormirem cedo, porque ele passa o dia trabalhando, chegava à noite, não via, né? Às vezes ele, vamos esperar, eu disse, não, amor, vamos dormir, amanhã de manhã, 5 horas da manhã, você, ó, fica com ela, aproveita ela, e foi um meio que a gente teve, né, para a gente estar junto. Por isso que não precisa, falar em tempo de qualidade, a gente pensa logo em sair, né? Não se trata só de sair para restaurante, para isso é maravilhoso, isso é muito bom, pegar um cinema, isso é muito bom. Mas ter um tempo de qualidade na nossa realidade, na nossa casa mesmo. E a gente pode, sim, ter estratégias que a gente pode ter esses momentos. Quer fazer essa oração aí? Não, fala. A gente pediu para colocar uma figura aí. Dá para ver ou está na frente? Em Eclesiastes 4:12, diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Esse cordão ele é feito de 3, né? Você pensa numa trança em que está o marido, a esposa e o Senhor. Então, isso é que a palavra nos garante aqui, não se rompe facilmente. Então, assim, a maior mensagem que a gente quer deixar aqui é, se a gente quiser levar o casamento só na nossa força, às vezes a gente não consegue não. Então, você precisa de palavra, precisa do Espírito, demonstrar fruto do Espírito. E, principalmente, amor, que é uma decisão. Amém?
Você pode ficar de pé? A gente vai orar por vocês. A gente crê que aqui tem casamentos fortes no Senhor. Amém? E que vocês só vão crescer mais e mais e desfrutar ainda mais no Senhor. Amém?